Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um fundo imobiliário aí do setor de papéis, tá? Então, fundos de CRIs, né? XPCI11, tá? Então, um fundo imobiliário bem conhecido aí por muitos, tá? E aí, a ideia aqui é trazer para vocês os números, tá? Último relatório gerencial e trazer aí o que eu acho sobre esse fundo imobiliário. Lembrando que esse vídeo aqui é mais educacional, não é análise e não é dando recomendação de investimento, ok? Então, para você que quer conhecer XPCI11, já comente aí embaixo aí se você é cotista, tá? E segue comigo aí para acompanhar todos os dados sobre esse fundo imobiliário, tá? Então, XPCI11 é um fundo imobiliário de papéis, está sendo negociado a R$ 78,97. O dividend yield dele próximo a Selic, tá? 13,03% de dividend yield em 12 meses. O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1,089, então tem uma boa simetria de risco ainda, tá? A liquidez diária dele está em torno de 1,19 milhões de reais, então é um fundo aí de fácil liquidez, tá? A variação em 12 meses é uma alta de 1,84. Quando a gente olha a rentabilidade descontada da inflação, no primeiro mês ele está uma alta de 1,3%, em 3 meses 11%, em um ano uma retração de 2,85%, em 2 anos entregando uma rentabilidade positiva de 14,2%, em 5 anos entregando 19,66%. Então ele está performando bem aí a longo prazo, tá? Médio a longo prazo, entregando uma performance acima aí da inflação, ok? Quando a gente olha aqui algumas informações sobre o fundo, né? O prazo de duração é indeterminado, tá? E o segmento aí é títulos valores imobiliários, o tipo de fundo, papel. Então, a taxa de administração que ele cobra é de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. O número de cotistas dele é em torno de 68 mil cotistas. O número de cotas emitidas é um pouco mais de 8 milhões. O valor sugerido que fosse cotado a R$ 88,76. Então, tem uma boa simetria aí. A simetria de risco dele aí dá mais ou menos R$ 10 aí. Isso é uma assimetria positiva, né? E o valor, o tamanho do fundo aí é em torno de 769 milhões de reais. O último dividendo foi em torno de 95 centavos por cota, então é um fundo imobiliário que tem uma simetria de risco positiva e está pagando um bom rendimento, né? Apesar que ele já subiu aí, até interessante, né? Mas ele tem bons ativos dentro dele, que é da spoiler, né? Mas ele tem bons ativos dentro dele e vou trazer para vocês daqui a pouco aí a duração dele. Me impressiona, tá? Quando a gente olha aqui no prazo de 5 anos aqui, a rentabilidade dele, ele está performando bem acima ainda do CDI, tá? Ele está entregando 63,5%, o CDI está entregando 56,7%. O IFIX bem abaixo aí, entregando 26,5%. Então, desde 2020, quando o fundo foi criado, ele está entregando... Ele está entregando desde 2020 aí, uma rentabilidade superior ao IFIX, tá? Então, um fundo aí que vale a pena. E aqui, se fosse o caso de você investir R$1.000 em 5 anos, você teria em torno, se fosse investir no XPCI11, você teria R$1.635, enquanto no IDIV, o índice de dividendos, as ações mais líquidas pagadores de dividendos, você teria R$1.700,91,20, e VVB11 você teria R$ 2.174,40, e VVB11 é o ETF que replica SP500. Eu sempre ressalto que se você colocar só R$1.000, sem considerar os dividendos, porque se fosse o caso de você comprar novas cotas com os dividendos, é óbvio que você teria bem mais, né? Então, eu sempre ressalto isso, tá? Isso aqui é só se você deixasse daí parado. E quando a gente olha os dividendos aí pagos no mês, ele pagou 1,19 de dividend yield, maior só no junho de 2024, tá? Na verdade, ele nem pagou, né? Ele nem chegou aí a pagar mais em junho de 2024. Mas é o único que compara com o atualmente, tá? Mas então, atualmente, ele está pagando melhor de dividend yield em um ano, tá? Deixa eu ver aqui. Em 5 anos, só em fevereiro de 2023, tá? Então ele está pagando melhor rentabilidade desde 2023. Então, hoje você está comprando um fundo imobiliário que, aqui ó, isso aqui que é bom de ver, ó. Desde setembro do ano passado, ele paga também
aumentando aí o seu dividend yield, tá? Então, ele vinha pagando 80 centavos aqui, né? 81, novembro de 2024, 83 permaneceu. Então, ele vem aí oscilando seus dividendos, mas sempre para cima. Tá? E agora pagou 95 centavos por cota, no mês de maio. Né? No mês de maio, aí, pagou 95 centavos por cota. E querendo ou não, isso é muito bom, positivo, né? Com juros elevados por mais tempo, possivelmente pode ser ainda que ele paga mais dividendos ainda, tá? E se ele, caso ele fazer boas emissões, abre aí oportunidade para segurar o fundo aí para médio e longo prazo. Por quê? Normalmente os fundos imobiliários, eles de papéis, né? Ele faz emissões e ele consegue ali captar o spread ali, né? Então ele emite ali IPCA mais uma taxa ou CDI mais uma taxa. Então, se caso ele conseguir emitir bons papéis aí, CRIs, né? E atrelar tanto com o CDI quanto com o IPCA, vale a pena ter ele aí por mais tempo em carteira, tá? Quando a gente passa aqui para o relatório gerencial, eu gosto de acompanhar o que o gestor fala, né? Para ver a perspectiva aí do que ele projeta aí para o mercado, né? Para o fundo imobiliário. E aqui ele vai falar, o fundo segue a sua estratégia de manter o portfólio composto de CRIs, com uma boa qualidade, tá? Com foco na originação e estruturação impróprias. Por esse motivo, existem prêmios implícitos nas taxas de papéis, que permite que o fundo consiga gerar ganho de capital em operações de mercado secundário. Tá? Então, ele já traz aí que o juros está elevado e, no caso aí, com juros mais elevados, eles conseguem aí ter boas taxas nos papéis, né? Que permite que o fundo consiga gerar ganho de capital, tá? Em operações de mercado secundário. Cabe ressaltar que a estratégia de ganho de capital tem como objetivo gerar retornos recorrentes e não pontuais. Então, ele sempre está trazendo aí, no caso aí, de olho aí, em estratégias de ganho de capital que tenham retornos recorrentes para mais tempo, tá? Com a equipe de gestão sempre atenta a oportunidades de arbitrar movimentos de curva de juros e spread de crédito. Então, querendo ou não, eles podem fazer novas emissões aí de CRIs, essa taxa mais elevada dos juros aí da Selic, tá? Então, possivelmente o fundo aí deve performar aí, aumentando seus rendimentos, tá? E aqui, ó, o fundo, tem como a gente acompanhar aí, desde agosto de 2024, ele manteve, tá, por 3 meses aí, pagando 80 centavos, e de lá para cá ele vem aumentando aí os seus dividendos, tá? Então isso é muito positivo, tá? Querendo ou não. E aqui, ó, o fechamento, tá? Das cotas. É que nem eu sempre falo. Normalmente, que tá pagando reais e 88 centavos. A cota estava maior do que atualmente, tá? E o dividend yield sobe, que é o yield, tá vendo? Ele normalmente sobe, né? Quando a cota cai. Então, é essa dinâmica inversa, né? Isso é muito bom, tá? Quando a gente olha aí, ó, até o dividend yield aí, o yield anualizado, agora está maior do que quando ele estava sendo pago aí R$86 aí. Então, tem essa diferença aí, né? Do dividend yield, quando ele paga ali os dividendos em relação à sua cotação. A gente sempre tem que ficar de olho nisso aí. Quanto mais a cotação cai e os dividendos mantêm, o yield dele aumenta. E aí é onde a gente tem que aportar mais, né? Nem sempre temos caixa para isso, mas essa é a dinâmica aí de investir, né? Quando a gente olha aqui os indexadores aqui do fundo, a gente olha aqui, 80% aqui do fundo é indexado ao IPCA, tá? E 20% aqui é a taxa CDI mais o spread. A composição aí que o fundo tem em fundos imobiliários, tá? Em torno de 48,5% no MCCI, tá? Ele detém aí aproximadamente 15 milhões aí de papéis desse fundo imobiliário, totalizando aí o fundo detém 31 milhões aí em fundos imobiliários que encerrou em abril. Outro fundo imobiliário que detém aí 18,4% é o BTCI 11, tá? Então outro fundo imobiliário de papel, todos são, né? E ele detém um pouco mais de 5 milhões de papéis aí desse fundo imobiliário. 17,1% do EVBI,
tá? Um pouco mais de 5 milhões de papéis também. E aqui, GCRI11, tá? Ele detém 15,95% desse fundo imobiliário e um pouco mais aí de 5 milhões de papéis também. E quando a gente olha aqui o duration, né, os vencimentos aí dos CRIs, o que eu achei bem interessante é que mais de 2033, tá? Então ele faz boas emissões, pega aquele spread que nem tá, mostra ali, como vou trazer para vocês daqui a pouco. Ele fez aí boas emissões, vou trazer de uma vez aqui para vocês. Aqui, ó. Ele fez boas emissões, né? E aqui, ó, tá vendo? A data, né? E aqui o vencimento. Então, a boa parte acima de 2033. E aqui o indexador. IPCA é a boa parte do indexador, tá? E aqui as taxas, o spread que eu chamo, né? Os spread aí. Então, tem IPCA mais 5,9, IPCA mais 6,75, CDI mais 3,75. Quanto mais o juro sobe ou permanece mais alto, ele ganha o CDI, mas essa emissão aqui de 3,75. IPCA mais 5, tem aqui mais aqui para baixo aqui, ó, 2028, 2033, né? Isso aqui é o duration, e aqui é o indexador, quer dizer, e aqui é a taxa. Tá? Então, teve boas emissões aqui, ó, 2028, IPCA mais 9, CDI mais 4, CDI mais 5, IPCA mais 7,75, IPCA mais 12,4, IPCA mais 8. Então, querendo ou não, a gente tem como acompanhar também aqui as empresas, tá, que pediu essas emissões, tá? A gente tem como acompanhar isso tudo. Eu sempre ressalto, quando eu sempre analiso aqui, olho, no caso, fundos de papéis, as empresas, as taxas, tá, que estão sendo contratadas, a duração, né, média, e no caso aqui eu gosto de analisar a inadimplência, tá? E aqui eu não consegui acompanhar a inadimplência, né? Eu olhei aqui para ver se eu consigo achar, eu não consegui achar. Mas a única coisa que a gente tem que ficar de olho é isso, tá? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a Selic vai ficar mais alta por mais tempo, né? Projeta aí que ano que vem que deve cair a Selic, né? Mas, querendo ou não, os juros mais altos por mais tempo possivelmente pode acontecer, né? A inadimplência. Mas a gente segue acompanhando aí, caso aconteça qualquer coisa, eu trago para vocês também, tá? E o que eu queria trazer sobre o XPCI11 é que, querendo ou não, ele é um bom fundo imobiliário, tá? Ele, para quem busca uma boa diversificação em fundos de papéis, ou também tá ali gerindo ali a carteira de investimento e tá em busca de fundos de papéis, talvez XPCI vale a pena ter em carteira. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação de investimento, tá? Eu sempre ressalto isso, mas aqui é como eu trouxe para vocês, um estudo sobre mais um fundo imobiliário aí que vale a pena ter em carteira para diversificação e ganhar bons dividendos a médio e a longo prazo, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Comente aí o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aí também se você já investe no XPCI11. Então, era isso. Até a próxima, pessoal.